Acho que tem um último comentário aqui, o do Patriot, e ele pergunta: Alex, o que tu achou da acusação do Trump? Ele disse que é impossível a Ucrânia vencer só se defendendo e acusou o Biden de impedir a Ucrânia de atacar. A gente até comentou isso hoje no, Isso, olha só. no off, né? O imperador passa exatamente o que você me falou, cara. O imperador ele vai resumir para vocês aí. Então tem essa acusação, né, de que não é a guerra do Trump e tal, mas teve quando perguntados, um oficial do Departamento de Defesa falou que atualmente existem algumas, não são sanções, mas proibições de usos de armas de longo alcance por parte dos Estados Unidos para que a Ucrânia ataque territórios que são da Rússia, né, não territórios conquistados ou invadidos. Então, hoje, 25, dia 25, existem sanções, né, essas proibições por parte dos Estados Unidos ainda para acontecer isso. Então, o Trump não consegue nem manter a palavra com o próprio subordinado dele no Ministério da Defesa. Aí que tá, ele falou que era o Biden, não falou? Uhum. O Biden e tal, porque o Biden, a culpa é do Biden, porque o Biden não deixou a Ucrânia usar as armas de longo alcance contra os russos, mas como o operador acabou de falar, hoje dia 25 de agosto de 2025, hoje, se você buscar realmente aí as informações, você vai saber que continua a mesma coisa. Continua a proibição dos Estados Unidos. Então, quem é esse lunático do Trump para falar algo sobre o velho Gagá do Biden, sendo que ele está fazendo a mesma coisa? Fazendo a mesma coisa. Entendeu? Fazendo exatamente a mesma coisa, proibindo a Ucrânia de usar as armas de longo alcance contra a Rússia. As armas americanas, eu digo, né? As armas ucranianas a gente usa o tempo inteiro, como eu já falei aqui, inclusive na live, destruindo completamente a capacidade russa de refino de petróleo. Encontrou alguma coisa aí, operador? Tem uma matéria aqui falando sobre as armas que estão sendo desenvolvidas pela Ucrânia, né, inclusive o Flamingo e tal. E aí tem essa citação aqui que foi que trouxe, o Patriot acabou de trazer. Eu vou mostrar só para ter a fonte aqui, a referência. Deixa eu ajustar aqui a foto um minuto. Qual que era o resto da pergunta dele? Era isso, ele deu a citação do Trump, né? Dessa acusação. Então temos aqui, eu traduzi a matéria de ontem, se eu não me engano, aqui do Kyiv Independent. Então a citação é: no momento. Não, peraí. Cadê? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em 21 de agosto que a Ucrânia não teria, entre aspas, nenhuma chance de vencer. Coloca em azul assim, o pessoal pode destacar aí. Tá. A citação do Trump direta é essa aqui: a Ucrânia não tem nenhuma chance de vencer se não tivesse permissão de atacar a Rússia, e criticou o ex-presidente dos Estados Unidos por não deixar Kiev reagir, apenas se defender. Apesar disso, Trump já havia dito que discordava veementemente da decisão anterior do governo da Casa Branca de permitir ataques ucranianos de longo alcance contra a Rússia com armas americanas. Se contradiz, né? O cara consegue se contradizer em um parágrafo, né? Em minutos de separação. E aqui a gente tem a citação do Zelensky, a resposta dele a essa situação, que é: no momento estamos usando nossas armas de longo alcance produzidas internamente e não temos discutido esse assunto com os Estados Unidos ultimamente. Houve um tempo em que houve sinais diferentes em relação aos nossos ataques retaliatórios após os ataques russos ao nosso sistema energético, disse Zelensky. Então é aquela defesa, né? Eles estão atacando aqui civis e coisa que não tem relação militar, a gente vai contra-atacar a infraestrutura e coisas do setor energético deles que são estratégicos, né? Não é sofrimento pelo sofrimento ou pelo terror, nada do tipo, é porque há um motivo exatamente tático para se fazer aquilo. Mas tinha um ponto aí do comentário dele aí, eu ia ler o comentário de novo. O que tu achou da acusação do Trump? Disse que é impossível a Ucrânia vencer só se essa defendendo. Parte, impossível a Ucrânia vencer, essa parte aí. E acusou o Biden de impedir a Ucrânia de atacar. Impossível a Ucrânia vencer. Olha só, cara. Segundo a Rússia, a Ucrânia ia ser completamente dominada em 3 dias. Não é isso? Operação militar especial. Operação militar especial de 3 dias. Tá? Que era para durar no máximo 2 semanas, a Ucrânia está completamente rendida. Ok? O que esses caras não esperavam é que a Ucrânia já vinha se preparando há anos. Inclusive, se fosse o presidente Poroshenko que tivesse até os dias de hoje,
e a Rússia tivesse invadido a Ucrânia, eu acredito que a Ucrânia estaria mais bem preparada ainda. Porque o Zelensky ele deu uns vacilos aqui, de verdade, deu uns vacilos. Entendeu? Antes da guerra ele deu uns vacilos nervosos. Por exemplo, o projeto do Green 2, que é um míssil balístico, ele parou o financiamento quando ele se elegeu presidente. Então ele deu uns vacilos. O Zelensky ele achava, inclusive, que a Rússia acabaria com a guerra conversando com a Rússia. Só que o Zelensky falou isso, cara. Entendeu? Conversando aí e tal. O Poroshenko que não quer acabar com o Poroshenko, para quem não sabe, foi o presidente antes do Zelensky. Então o Poroshenko, ele tá querendo a guerra porque ele não conversa com o Putin. Aí o Zelensky, um cara totalmente amador na política, achava que a política se resolvia nisso. Entendeu? No diálogo com o Putin. Assim que ele foi eleito, passou um pouco de tempo ali, alguns anos, o negócio foi escalando, chegou o momento que realmente começou a guerra, aí o cara viu que não era bem assim. Hoje realmente... Viu que não dava para conversar. Não dava para conversar, entendeu? Então o Zelensky ele caiu na realidade, viu que não dava para conversar, e hoje é um cara que tá... Hoje ele é um político profissional. Ele é extremamente profissional hoje, tá certo? Então o cara realmente ele tem ajudado muito, tem feito muitas coisas devido a esse traquejo, vamos dizer assim, que ele tem, entendeu? De saber negociar com o pessoal aí, né? Acabou aprendendo isso na marra, da pior maneira, ele acabou aprendendo. Inclusive até com o Trump agora, ele está sabendo conversar melhor ali com o cara. Eu entendo completamente o cara, porque eu mandaria todo mundo tomar no cu ali, com certeza, em 3 vias diferentes, porque, pô, meu povo tá morrendo, eu tô sendo bombardeado, vocês estão falando da porra do meu terno, eu tô sem terno aqui, vão tomar no cu, porra. Já mandaria todo mundo tomar no cu na Casa Branca, já faria muito pior. Então, realmente ele fez até menos daquilo que deveria ter feito, e agora ele tá sabendo, inclusive, levar o Trump ali em banho-maria, porque Trump é um panaca, na verdade, um panacão, tá certo? E o que acontece é o quê? Né? Então, segundo os caras, eles iam ganhar a guerra em 3 dias. Aqui, no segundo dia de guerra, eu conversando com os ucranianos aqui, eu falei para os ucranianos, a Rússia perdeu a guerra. Segundo dia. Porque os caras não conseguiram tomar no primeiro. Tem uma avenida lá em Kiev, que leva ao centro de Kiev, na verdade. Esqueci o nome da avenida agora. Mas ela leva ao centro de Kiev. Essa avenida, ali os russos entraram até ali. Os russos foram vários deles mortos ali, tanques explodidos, o caralho é 4. Depois a gente começou a retomar território. Pegamos a região de Bucha, Irpin ali, recuperamos isso aí rápido. A gente estava cercando totalmente os russos lá por cima, pela estrada ali uma estrada que tem lá em cima na área de... Uma estrada que tem ali por cima na área de Kiev, e que vem também na área de Sumy. Então estavam cercando assim, ia cercar um bolsão de, sei lá, uns 100 mil soldados russos, a gente ia destruir os caras todos ali. Por isso que eles fugiram dessa região de Kiev. Então, ou seja, a gente está há 3 anos, mais de 3 anos e meio de guerra, entende? A Rússia não consegue avançar em nada, em nenhum lugar, né? O sonho deles realmente é isso. Nesse período de 3 anos, operador, os caras eles tiveram que chamar soldados da Coreia do Norte, tiveram que abrir para o Grupo Wagner, grupo paramilitar ali, tá certo? Grupo PMC, grupo mercenário do caralho, Grupo Wagner. Tiveram que abrir as portas das cadeias na Rússia, onde dezenas e dezenas e dezenas de milhares de presidiários acabaram indo para o fronte de guerra na Ucrânia. Vai anotando aí. Vocês estão anotando aí, né? A quantidade de merda. A quantidade de africanos, entendeu, também, que vieram lutar aqui na Ucrânia do lado da Rússia. Indiano, pessoal de Nepal, pessoal de Cuba, entendeu? Aí tiveram que apelar para as armas da Coreia do Norte, tiveram que apelar para as armas do Irã, China também. Tiveram que apelar para a China, tá certo? E
Nesse período, os caras estão 3 anos e meio se fudendo. A economia dos caras em frangalhos completamente. A gente destruindo totalmente a capacidade de refino e de gás ali, as refinarias e os gasodutos da Rússia. Entenderam como funciona o negócio? E aonde que está a vitória da porra da Rússia, porra? A Rússia não consegue hoje usar a sua força aérea no fronte de guerra, não consegue, não tem supremacia aérea nem no fronte de guerra, muito menos no espaço aéreo da Ucrânia. Os caras não conseguem nem fudendo. Cadê? Tiveram que recuar da região de Kherson, de Kharkiv, de Kiev, Sumi, áreas grandes, naquelas contra-ofensivas de 2022, 2023. E o Trump ainda vem falar que, como que ele falou aí? Não dá pra ganhar a guerra. Não dá pra ganhar a guerra de quem, porra? Impossível a Ucrânia vencer. Impossível vencer de quem? Quem é o Trump para falar de impossível de vencer se os Estados Unidos perderam no Vietnã? Tiveram que sair dali porque estavam se fudendo ali, morrendo aos milhares no Vietnã. Vietnã, quem que é o Vietnã na fila do pão, não é? Comparado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu a guerra. Tiveram que sair do Afeganistão depois de 20 anos ali, saíram de uma maneira vexatória, aquela maneira que saíram dali. Eu tenho amigos no Afeganistão que trabalhavam para o governo americano. Entendeu? Foram abandonados ali para trás. Entende? Os ucranianos, inclusive, forças especiais da Ucrânia, que conseguiram evacuar muitas pessoas dali. Sabia disso, vereador? Evacuaram muitas pessoas dali. Forças militares da Ucrânia, hein? Que estavam lá também ajudando os americanos. Vocês veem como que é o negócio, hein? Os ucranianos mandaram tropas tanto para o Afeganistão, tanto para o Iraque, sem fazer parte da OTAN. Hoje é a trairagem dos Estados Unidos. Não, eu não digo Estados Unidos, eu digo do Trump. Esse governo de bosta aí. Então, cadê? Isso que eu não entendo. A Rússia perdeu do Japão na guerra lá em 1900 bolinha. Perdeu na Segunda Guerra Mundial, basicamente, porque se não fosse os Estados Unidos mandar através do Land-Lease ali, metade das armas que a União Soviética usou eram armas americanas através do Land-Lease. Land-Lease, para quem não sabe, é um sistema de financiamento militar que a União Soviética utilizou, né, ali para construção de armamentos e adquirir armamentos dos Estados Unidos. Então, basicamente, se não fosse os Estados Unidos, a Alemanha tinha tomado completamente a Rússia. Se fuderam na Primeira Guerra. Perderam a guerra do Afeganistão também, que depois disso veio o colapso da União Soviética. E a União Soviética, amigo, era muito, mas muito, muito, muito mais forte do que a Rússia. Nem se compara o que era a União Soviética com o que é a Rússia hoje. Para vocês terem uma ideia, a União Soviética, esses armamentos que a Rússia usa até os dias de hoje são equipamentos soviéticos, são armas soviéticas. Os bombardeiros militares, os mísseis, são da era da União Soviética, da época da União Soviética. Certo? E a União Soviética era uma coisa gigantesca. E esses armamentos, há 30, 40 anos, 50 anos atrás, eram equipamentos de ponta. Competia, sim, com os equipamentos do Ocidente, da OTAN. Então, para vocês terem uma ideia, um monte de mujahideen lá no deserto, nos desertos do Afeganistão, com alguns Stingers. Stingers são uns lança-foguete para destruir antiaéreo, né? Antiaéreo. O que você usa é pequeno, ele é, sei lá, tem 1,40 m, 1,60 m mais ou menos. Tem um míssil ali dentro e ele é muito rápido, ele acerta um avião, destrói avião, helicóptero, o caralho. Então o que eles tinham era isso, e algumas armas que os Estados Unidos deu ali pros caras, e os caras destruíram o exército soviético ali. Entende? O Trump, ele é um cara completamente ignorante, ele não sabe de porra nenhuma, de nada, entendeu? A única coisa que ele sempre soube fazer na vida dele é reality show. Fora do reality show, realmente, o cara é um desastre completo. Entende? Vai desde tarifa, essas conversas fiadas aí falando sobre a Rússia.
É lamentável, cara, entendeu? É lamentável que um cara desse hoje esteja no poder, no país mais poderoso do mundo, e falando essa quantidade de merda, um cara completamente despreparado como ele é. Essa é a verdade. Coloca ali uns puxa-saco para estar do lado dele, e não pessoas de extrema qualificação, que deveria realmente estar ali junto dele no governo dos Estados Unidos. Eu acredito que o primeiro governo dele foi melhor do que esse, porque pelo menos naquela época tinha pessoas mais qualificadas. Hoje em dia tem um bando de puxa-saco ali que é desqualificado. O tal de Pete Hegseth, o cara ele era apresentador de televisão, um alcoólatra apresentador de televisão. O Patel, seja lá, porra, que foi aquele indiano lá, que é chefe do FBI hoje, vivia batendo ali, não, queremos os arquivos Epstein têm que ser liberados. Hoje em dia, não tem nada não sei de nada. O cara era youtuber também. Entendeu como funciona? E vários outros ali, é o mesmo esquema. Trabalhava na televisão, pessoal de baixa qualificação, cara. Essa é a realidade. Entende? O que é o melhorzinho ali é o Kellogg, que pelo menos ele era um general, então o cara tem um conhecimento bom. Entendeu? E um outro ali, cara, porque o resto é tudo puxa-saco. Ele quis colocar puxa-saco para puxar o saco dele e falar yes man, sim senhor, sim senhor. Ele adora isso. Entendeu? Não gosta de ouvir a verdade na cara. Então, infelizmente é isso. O que mais tem aí, o operador? Pra gente terminar essa live aí, cara, que vocês são...